oportunidade, né, pelo convite, pastor Nil, por confiar nessa tribuna, Marileia, e glorifica a Deus que cheguei até aqui, porque por várias vezes, né, estive para vir e não deu certo, mas tudo tem tempo, tudo tem a hora do Senhor. Glória a Deus. E Ele sabe de todas as coisas. É verdade. Queria pedir aos irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 20. Das maravilhosas. Glória a Deus. 20. 2 Reis, capítulo 20. Aleluia, Jesus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, por essa oportunidade, Pai querido, de estarmos aqui, ó Deus, lendo a Tua palavra, compartilhando com a Tua igreja a Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor venha repreender todo principado, potestades, ó Deus, o reino espiritual contra esta palavra. Pai querido, e que nós possamos ouvi-la, ó Deus, guardar, Senhor, no nosso coração, ó Deus, e vivê-la no nosso dia a dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Fala conosco. Amém. Bom, amados, esse é um texto bastante conhecido, né, do rei Ezequias. Nós sabemos que o rei Ezequias, ele se destacou na época dele por ser um homem obediente, um homem temente a Deus. Nós vemos que Ezequias não tinha exemplo a ser seguido, porque o pai dele foi um péssimo rei, teve uma péssima liderança, e o pai dele fechou o templo do Senhor, né? Já não havia mais vida religiosa, já não havia mais vida civil naquela nação. Mas Ezequias, quando acabei de ler, quando o Senhor mandou que Isaías dissesse, fala com Ezequias, né, filho de Davi, que o Deus de Davi, teu pai. Ou seja, o exemplo que Ezequias seguiu foi de Davi, né? Ele pôde ter ali o exemplo de um homem de Deus, de um homem segundo o coração de Deus, um homem que ensinou o caminho reto para ele. Então nós vemos que quando ele se colocou diante daquela nação, ele procurou agradar e ter uma vida reta diante do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Então, como todos nós, o rei Ezequias um dia recebeu uma péssima notícia. Né? O tema dessa mensagem é Vencendo Batalhas. Então, Ezequias, recebendo a visita de Isaías, quando nós pensamos em receber a visita de um profeta, né, de um pastor na nossa casa, a gente logo pensa o quê? Primeira coisa que a mulher pensa, preparar um bom café. Se for almoço, já prepara o cardápio, quer agradar o líder espiritual. Né? Então pensamos que Ezequias talvez quisesse receber uma boa notícia, que abençoasse a casa dele e que trouxesse boas novas. No entanto, amados, foi uma péssima notícia, ele recebeu da parte do profeta. Uma notícia ruim de ser anunciada por parte de Isaías, que profeta nenhum quer anunciar que alguém vai morrer, e de ser recebida por parte de Ezequias. Mas o profeta foi e cumpriu o seu papel. Diante de Ezequias, olha Ezequias, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Uma notícia, amados, um tanto quanto difícil.
Imagine nós agora recebemos uma notícia dessa espécie. Um problemão a ser resolvido. E o que mais me chama atenção na vida de Ezequias, não só que ele foi um homem de oração, um homem obediente, mas como saber que ele foi um homem de oração? Porque aqui, no capítulo anterior, né, que é o capítulo 19, a Bíblia nos fala que o rei daquela época queria ameaçar, queria que Ezequias se rendesse a ele de qualquer forma, e ele mandou uma carta afrontando Ezequias. Olha, você tem ouvido falar da nossa nação, você sabe que ninguém que luta contra nós consegue escapar. E acaso o seu Deus vai te livrar? Se os irmãos lerem o versículo 19, vão ver o título que traz a oração de Ezequias. E o que Ezequias fez? Ele pegou a carta na mão, orou, apresentou o Senhor. Ou seja, ele era um homem de oração em qualquer situação da vida dele. Tudo ele levava ao Senhor, ele tinha intimidade com Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos ter, que nós devemos seguir o exemplo de Ezequias, uma das atitudes que ele teve foi acreditar que a oração poderia mudar a situação. Ele colocou diante de Deus, assim que Isaías saiu, ele poderia perfeitamente ter chamado o próprio Isaías: vem aqui, você é o mensageiro de Deus, vamos orar comigo, para que Deus mude essa situação. Mas a palavra do Senhor diz o contrário, que Isaías foi embora e ele virou o rosto para a parede. O que significa virar o rosto para a parede? Ele estava dizendo: eu confio em Deus e não no homem. Porque ele sabia da vida íntima que ele tinha com Deus. Ele sabia que somente através da oração, da intimidade com Deus, que aquela situação poderia ser mudada. Então, às vezes, nós nos deparamos com um problemão na nossa frente, dentro da nossa casa, até mesmo com nossos filhos, com o esposo ou com a esposa, uma situação que aos nossos olhos é impossível, que não tem retorno, porque ele conhecia muito bem Deus e sabia que quando Deus batia o martelo, estava batido. Ele deve ter pensado naquele momento: pronto, vou morrer mesmo. Deus falou, está falado. Não é o homem que está falando, não é o outro rei que está falando, é Deus que está falando. Então ele se prostrou diante de Deus, ele virou o rosto para a parede, ele foi entregar nas mãos do Senhor o problema dele. A gente pode observar, por ele ser um homem de oração, quando ele mesmo disse aqui: lembra-te, Senhor, que andei em sinceridade diante de ti. A gente pode observar que ele poderia ter virado o rosto para a parede, porque Acaz também virou o rosto para a parede, mas para lamentar, em gestos de tristeza, de revolta. Mas Ezequias virou para orar. Olha, Deus, o Senhor lembra, eu andei em sinceridade diante de ti. Ele não queria lembrar Deus. Muitos pregadores levam este texto como se Deus esquecesse dos feitos do homem na terra, mas a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo sobre a face da terra. Ele sabe os meus passos, Ele sabe a minha vida, Ele sabe o que eu faço, o que eu penso, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Só da palavra de Deus dizer que Ele tem olhos como chama de fogo já dá pra gente saber que é um olhar que está contemplando o mundo inteiro ao mesmo tempo. Né? Um poder que o Senhor tem que ninguém na face da terra, ninguém no reino espiritual pode comparar com o poder do Senhor. E ele foi ousado em dizer para Deus desta forma. Ele não queria lembrar Deus, mas ele não se revoltou contra Deus. Ele não estava cobrando: olha, eu fiz isso, eu andei em sinceridade, o Senhor viu, eu segui os mandamentos, não segui o exemplo do meu pai que fez tudo errado. Ele poderia ter jogado na cara de Deus: olha, eu reabri o templo, essa nação não te adorava mais, porque o meu pai fechou o templo que o povo te adorava, eu reabri o seu templo. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente chegou para Deus: já que eu vou morrer mesmo, lembra, Senhor, de tudo que eu fiz. Eu vejo isso aqui um gesto de humildade, não de querer lembrar Deus de alguma coisa, querer cobrar Deus os feitos que Ele fez para Deus.
Porque nada que nós fizermos para o Senhor não pode ser por interesse, esperando recompensa de Deus. Porque o nosso feito para o Senhor tem que ser de coração, de amor. Nós temos que fazer para Deus sabendo que Ele é merecedor. Porque nada que nós fizermos para Deus na face da terra não se compara ao grande amor que Ele tem pelas nossas vidas. Não se compara à imensidão da misericórdia dEle para com as nossas vidas. Porque se nós formos olhar 24 horas a gente peca. A palavra do Senhor fala que se a gente dizer que a gente não peca, a gente é mentiroso. Mas a misericórdia do Senhor está ali. O Espírito Santo do Senhor está ali nos lembrando, nos advertindo. Não faz, não vai por esse caminho. Filho, eu te amo, eu te quero na minha presença. Esse é o amor do nosso Deus para conosco. Então eu acho lindo da parte dele quando ele entendeu que a oração podia mudar a sentença de Deus. Ele foi clamar, ele foi falar: Senhor, já que não tem mais jeito para mim, lembra, olha, eu andei na tua presença, eu andei com o coração inteiro diante de ti. Quando a gente lê a palavra andar na Bíblia, ela nos diz de estilo de vida. Ele queria lembrar a Deus que ele servia a Deus com sinceridade. A segunda atitude que nós temos que ter é essa: servir a Deus, ter uma vida sincera diante de Deus. Porque uma sinceridade diante de Deus é capaz de mudar uma sentença. Nós procuramos na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Nós nunca vamos encontrar um homem ou uma mulher, um líder ou qualquer pessoa que buscava a Deus recebendo bênção na desobediência. Mas o homem que anda em sinceridade, que busca a Deus de todo o seu coração, aleluia, que busca a Deus em espírito e em verdade, que anda na dependência de Deus, porque isso nos leva a crer. Se ele tinha uma vida sincera com Deus, quando ele mesmo falou com o Senhor, nos leva a crer que ele não tinha falta diante de Deus tão grave para receber uma sentença de morte. Ou seja, por mais que ele tinha, mas nada que ferisse tanto o coração de Deus que o impedisse de viver. Então eu vejo na sinceridade dele com Deus, quando ele diz: andei com inteireza de coração. Ou seja, quando fala de coração na Bíblia, fala do interior do homem, fala das minhas emoções, do meu emocional, das minhas intimidades com Deus, do meu íntimo, e esse íntimo, quem conhece é só Deus. Eu posso andar com a Marileia 24 horas, eu posso não sair da casa dela, fazer tudo junto, ir na loja junta, podemos adorar o Senhor juntas, podemos ir trabalhar juntas, mas ela jamais vai conhecer o meu interior. Ela vai conhecer aquilo que sai da minha boca, que eu falo para ela, e os meus gestos e as minhas atitudes que eu demonstro para ela, que se eu não quiser demonstrar também o jeito que eu sou, não demonstro. Mas de Deus não se esconde, de Deus não tem como Deus olhar para mim. Vocês veem Neif, essa de cabelo loiro, de olho azul, com essa roupa que é o meu estilo de andar. Se eu perguntar para você qual é o estilo dela, é um estilo assim mais simples, não extravagante. Ela só sabe por fora de mim, a minha capa. Mas o nosso interior, o seu interior, só o Senhor conhece. O Senhor sabe o seu pensamento, Ele sabe o que você pensa nesse exato momento. Ele sabe o anseio da sua alma, o anseio do seu coração. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas sendo abençoadas, ricamente sendo abençoadas por Deus, e o homem na sua pequenez, na sua fraqueza diz: mas por que está recebendo a bênção e eu ainda não recebi? Porque Deus conhece o coração dele, e quem decreta e quem dá a vitória é o nosso Deus, e o homem não tem o direito de questionar a vida do outro homem, porque só Deus conhece a vida do próprio homem. Louvado seja o nome do Senhor. Só Deus pode me julgar. O homem às vezes se coloca na posição de juiz, querendo julgar o próprio homem, querendo achar que o homem não é merecedor de alguma coisa. Mas o nosso Deus conhece a nossa alma, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa fraqueza, Ele conhece a nossa pequenez. E Ezequias tinha plena convicção, ele tinha plena certeza do Deus que ele servia.
E eu quero dizer para você nessa noite, o teu Deus te conhece, o teu Deus te sonda. Talvez você se depara com um problemão na sua frente, que aos teus olhos é impossível. Mas para Deus não existe impossível. Para Deus não existe desafios. Deus entra na situação, Ele faz do velho ficar novo. Ele faz tudo ser mudado nesse exato momento. A minha vida está assim dessa forma. A sua vida pode estar aí também desta forma. Talvez alguma coisa que você olha aos seus olhos não tem como resolver, mas eu sei que se nós voltarmos o rosto para a parede, se nós falarmos com o Todo-Poderoso, Ele vai entrar na nossa causa e Ele vai mudar a sentença da nossa vida, porque Ele é Deus e conhece o nosso íntimo. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir a potente mão de Deus. Ninguém pode parar o braço forte de Deus. Quando Ele ordena, está ordenado. Só Ele pode mudar a sentença. O homem não muda, Satanás não muda, o inferno inteiro não muda. Ninguém muda a decisão de Deus na sua vida. Não tema o homem, não tema o diabo, porque o Senhor é o Senhor da sua vida. É Ele que vai te exaltar, é Ele que vai permitir você ser humilhado, porque ninguém que é exaltado pode ser exaltado. Ele nos leva à humilhação para nos exaltar, para mostrar que Ele é Deus na nossa vida. E é necessário, para que isso aconteça, termos uma vida sincera diante de Deus. Servir a Deus não com interesse de receber a bênção dEle, mas com agradecimento de salvação, servir a Deus por amor. Senhor, eu ando na Tua presença porque eu gosto de estar na Tua presença. Eu vou na Tua casa porque o meu prazer é Te adorar. O meu prazer é Te louvar, independente do que o Senhor vai fazer na minha vida. Essa é uma atitude de quem tem uma vida sincera diante de Deus. E outro ponto que eu observo que ele teve diante do Senhor é ter uma vida de obediência. Eu fico olhando, irmãos, tem pessoas que têm uma dificuldade de obedecer. Tem pessoas que não obedecem de jeito nenhum. Não obedece o pai, não obedece a mãe, não obedece o líder, não obedece nem o próprio Deus. Às vezes Deus tem um chamado com aquela pessoa, a pessoa fica adiando o chamado. Deus está falando e ele está enrolando Deus. Então, ele acha que Deus não está olhando. Mas em questão de obediência, não está obedecendo a Deus. Por quê? A obediência ela é um princípio eterno. Deus criou o homem para adoração, Deus criou o homem para obedecer. E Adão e Eva quebrou esse pacto com Deus. Desde o início, o coração de Deus era nos criar para a obediência. E isso segue até hoje. Deus não deixou que isso se perdesse com os séculos, com os anos. Adão não obedeceu, o que ele fez? Não deu certo, Adão, vou enviar o meu filho, para que eles entendam que a obediência é um princípio eterno. Que não adianta eles viver na terra segundo o coração deles, segundo a vontade deles. Eles têm que viver segundo a minha vontade, segundo o meu coração. Porque eu os criei para a minha adoração. Então ele tinha uma vida de obediência, porque lá em 2 Crônicas, olha o que diz. Assim fez Ezequias perante todo Judá. Fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Então, queridos, nós vemos a importância do testemunho de um homem que tem vida com Deus. Um homem que crê no poder da oração, um homem que tem uma vida sincera, um homem que tem uma vida de obediência, ele marca a sua geração. Ele marcou aquela época. As pessoas olhavam para ele, viam os feitos dele com relação ao Senhor. Ele levou o povo a adorar o Senhor, a obedecer o Senhor. Um povo que já não obedecia mais. Mas através do exemplo dele e da obediência dele, ele conseguiu que aquele povo se voltasse a obedecer a Deus novamente. Foi criado um novo templo e o povo ia lá para render louvores ao Deus Criador dos céus e da terra. Então, o homem que fez tudo isso, que eu quero dizer para vocês, que mesmo tendo uma vida de obediência, mesmo sendo sincero diante de Deus,
tempestades fortes, desafios fortes vão chegar na nossa vida. Momentos em que nós achamos que não vamos mais nem continuar na presença do Senhor sem força nenhuma. Momentos em que, como fez ele, a palavra do Senhor diz que ele falou tudo isso para o Senhor. Mas depois ele chorou abundantemente. A palavra do Senhor fala que ele chorou muitíssimo. Olha, Deus, eu fiz o que era reto diante do Senhor. Ele, queridos, eu acho que não tem nada melhor do que Deus chegarmos a um profeta que agora, com uma sentença de morte, nós temos a nossa consciência tranquila, que nós éramos retos diante de Deus, sinceros diante de Deus, e que nós éramos obedientes diante de Deus. Mas se nós estamos com as mãos vazias, se às vezes eu fico olhando as pessoas, irmã ora para mim, às vezes liga, irmã ora para mim, atrás de profecia, querendo saber o futuro, e nós estamos careca de saber que esse tipo de pessoa não vira o rosto para a parede. São pessoas que não conseguem se dobrar diante de Deus. São pessoas que não têm intimidade com Deus. São pessoas que não têm certeza, amados, que vão orar e Deus vai responder. Porque o homem que é obediente com Deus, ele tem a certeza que ele vai dobrar o joelho, que Deus vai responder o clamor dele. Não precisa buscar o profeta. É gostoso vir o profeta e falar conosco, é bíblico. Deus usa os vasos dele, são os dons que Deus deu, mas não podemos ficar na dependência deles, nós temos que ficar na dependência do Senhor, de ter a nossa intimidade, o meu particular com Deus. Porque o quarto ponto que ele teve, que eu quero destacar, é que ele buscou a Deus com intensidade. Ele não foi, a gente não vê, amados, que ele tinha aquela vida, Senhor, muito obrigado pelo dia, abençoa meu dia, abençoa, orar, obrigado, amém. Ele era um homem que ele tinha tempo com Deus, ele gastava tempo para falar com Deus. Então Deus requer isso de nós. Às vezes nós temos tempo para tudo. Ah, não tive tempo, eu tive que levantar, eu tive que fazer isso, tive que fazer aquilo, fui trabalhar. Ah, menina, eu fui orando dentro do carro. Desculpa esfarrapada. Porque se nós acordarmos mais cedo, podemos dobrar o joelho, falar com Deus, tirar tempo para Deus e assim Deus vai nos honrar. Amém. Porque Deus só honra aqueles que buscam Ele com intensidade. Quando eu falo intensidade, estou falando de envolvimento com Deus. Intimidade com Deus, amados. É chorar, se derramar na presença do Senhor. Falar para o Senhor. Às vezes eu fico vendo na igreja, pessoas têm vergonha de levantar a mão, se expor diante de Deus. Não importa onde você estiver, seja no quarto, seja no carro. Às vezes eu estou dirigindo, estou indo trabalhar, eu abro a janela e eu grito, aleluia, glória a Deus. Deu vontade, eu faço, estou adorando o meu Deus. Eu não quero saber quem está falando, quem está pensando que eu sou doida, que eu não sou. Porque eu vejo muita gente aí dirigindo, música mundana e cantando bem alto, dançando. Por que eu não posso adorar o meu Deus também? Amém. Dessa forma. Então, isso é intensidade com Deus. Não importa o lugar, não importa a hora. Deus espera que nós tenhamos intensidade com Ele, que nós tenhamos a intimidade com Ele. Aleluia. Quando eu falo de intimidade, amados, é você poder chegar diante de Deus e derramar mesmo. Senhor, olha, eu não tenho conseguido fazer isso, Senhor. O Senhor tem cobrado isso de mim mesmo, Pai. Eu sei que o Senhor me chamou para uma grande obra, mas eu não tenho conseguido me posicionar nessa obra. Eu sei que o Senhor me chamou para ser exemplo na terra, mas eu não tenho conseguido, Senhor. É isso que Deus quer. Às vezes pega o telefone e conta tudo para a amiga, conta tudo para o profeta. O profeta vai contar para outra pessoa que ligou pedindo oração, que a outra ligou, e vai contar. Mas Deus não, Deus vai resolver a situação. Deus vai entrar com a forte mão dele, ele vai mudar a sentença. E o homem não vai entender nada. Por que que ele é abençoado e eu estou aqui tanto tempo? Porque ele tem intimidade, ele tem intensidade, ele tem envolvimento com Deus. E Deus espera que nós tenhamos essas atitudes que Ezequias teve para que nós possamos vencer os nossos desafios. Nós podemos vencer o problemão que chega, porque o problema não avisa mais que vai chegar, não. Deus não deixa. É de supetão. A gente está andando ali, de repente, pá! É igual quando meu esposo foi preso. Estou lá em casa feliz, meu irmão, polícia me parou, meu marido, polícia me parou. Eu falei, vai dar uma multa e vai embora. Fiquei tranquila. Daí a pouco estou preso.
Quem esperava? Deus guarda tanto, mas Deus permitiu. Para quê? Ele queria me ensinar alguma coisa. Eu vejo dessa forma. Porque às vezes as pessoas falam, Deus quer ensinar o seu marido. Eu falei, Ele quer, eu também, eu sou carne com Ele. Ele quis me ensinar e quis ensinar o meu marido alguma coisa. E nós aprendemos com o Senhor, que nós devemos estar totalmente dependente dEle, não do homem. Porque quando a situação veio, eu esperei muita coisa de muita gente que eu achei que eu poderia esperar. Mas quando a minha ficha caiu, eu falei, Deus, é do Senhor que eu dependo, é o Senhor que vai resolver. Eu esqueci quem estava do meu lado, mas eu falei, é o Senhor, Pai, agora é eu e o Senhor. É o Senhor que vai entrar nessa batalha. E Deus entrou, mas eu não esperava. Eu nunca esperava. A gente, nunca espera um problema chegar na vida da gente. Mas ele chega. Deus permite ele chegar para nos ensinar. Deus quer falar alguma coisa. Nós devemos glorificar o nome do Senhor por cada desafio que nós vivemos, por cada angústia que nós passamos, porque nós vemos que o nosso Deus trabalha na nossa vida dessa forma. Se fosse tudo mel, se fosse tudo bom, talvez eu não estaria aqui com vocês agora. Talvez eu estaria tão folgada, né, queridos? Porque quando a coisa está tudo bem, muita gente esquece de orar. Eu posso até me incluir, que eu não sou perfeita. Às vezes está tudo muito bem. Ai, Jesus, muito obrigada. Aí vai lá fazer aquela oraçãozinha. Ai, Senhor, muito obrigada. Aí daqui a pouco, madrugada eu levanto para orar. Chega a madrugada, ai, estou com sono. Amanhã eu jejum. E vai adiando as coisas. Mas quando a coisa aperta, querido, tem madrugada, tem jejum, tem busca com intensidade, tem tudo. Então, o profeta, quando ele chegou diante de Deus, para colocar diante dele, eu andei, Senhor, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Ele tinha depósito com Deus. Ele tinha o seu passado perfeito de oração, feito de trilhar nos caminhos do Senhor. Deus tinha como olhar para trás verdadeiramente, tanto é, mas que a sentença foi mudada na hora. Quando ele dobrou o joelho, virou o rosto para a parede. Ô Isaías, peraí, Isaías, volta. Isaías não tinha nem saído de dentro do palácio, diz a palavra do Senhor. Não foi amanhã, não foi na mesma hora, diz a palavra do Senhor. Volta. Volta e fala com Ezequias que eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Ainda vou livrar ele da mão dos assírios. Ou seja, ele ganhou além do que ele nem pediu. Ele não pediu para viver, aqui não fala que ele pediu. Deixa eu viver, Senhor, misericórdia. Eu fiz o que era reto. Ele só foi humildemente, olha, eu andei, eu fiz o que é sincero. Só o Senhor, quero que o Senhor lembre disso. E Deus, não, eu não vou só lembrar dos seus feitos, não. Você vai continuar fazendo, eu vou te abençoar, eu mudo a sentença. E Deus mudou a sentença da vida dele. Deus vai mudar a sentença da sua vida. Deus vai entrar com mão forte. Seja qual for a situação, seja qual for o problema, seja os seus olhos já não tem saída, mas para Deus tem saída. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, e o ponto-chave dessa mensagem, para encerrar, Deus, te louvamos, Pai. É o que ninguém consegue vencer desafios, que conquistar o impossível é só andando em obediência. Não tem como correr nem para a direita nem para a esquerda, é obedecer no Senhor. Deus te mandou ir? Vai. Deus mandou você ficar? Fica. Deus te chamou para uma grande obra? Vai correndo e faz. Não espere a má notícia vir. Porque na vida dele, Deus mudou a sentença. Talvez na nossa não mude a sentença, porque com cada um Deus age de uma maneira. Eu não vi outra história aqui na Bíblia que Deus mudou essa sentença tão rápida como a vida de Ezequias. Cada um é um diante de Deus. Eu sou eu diante de Deus. Eu sou única para Deus. Para Deus não existe ninguém igual a mim. E nem aqui na terra. A gente pode ver que quando a gente bate o nosso dedo lá, não existe outro. É eu sou eu, você é você. Deus te ama do jeito que você é. Deus tem um chamado por você. Deus tem algo a realizar através da sua vida. E só você vai fazer isso. E se você não fizer, Deus vai levantar outro. E quem vai perder é você, sou eu.
Porque Ele nos chama para fazer a diferença. Deus nos chama nessa noite para fazer a diferença como Ezequias fez, para escrever a nossa história na face da terra. Se eu morrer hoje, eu quero que alguém fale de mim. Sabe a missionária Neisei? Ela pregava a palavra do Senhor, ela fazia isso, ela fazia aquilo. Eu quero fazer algo para o meu Deus, para que os meus